reiniciamos uma ampla investigação, tanto do ponto de vista epidemiológico, tentando entender o que aconteceu nessa viagem prévia, tentando entender o que aconteceu no serviço anterior, até a chegada aqui, e do ponto de vista fisiopatológico. Eu vou pedir para o colega André, que também é intensivista e vem acompanhando junto comigo, com o doutor Marco Aurélio, nós temos feito um trabalho conjunto, multidisciplinar, temos feito meeting, discussão diária do caso, para tentar, o mais breve possível, chegar a conclusões que consigam, de fato, finalizar o tratamento de maneira positiva. Vou pedir que André explique um pouco do quadro clínico de hoje e, na sequência, o doutor Marcos tenta elucidar o quadro neurológico. Bem, a senhora Paula foi transferida de outro hospital, aqui na capital, na quinta-feira à noite, e prontamente, na sexta-feira, a gente começou a nossa discussão multidisciplinar, né, tentando revisitar aquilo que já tinha sido feito e pensado, né, no outro hospital e dar prosseguimento a novas investigações. Tá? Na unidade de terapia intensiva, um local onde a gente cuida ou assim, dá assistência a pacientes mais críticos, a gente tinha duas vertentes: dar suporte às falências orgânicas, como o doutor Ricardo acabou comentando, né, justamente para que essas disfunções orgânicas acabem não progredindo e até minimize riscos, né, para a paciente de forma aguda. Então, ela tinha disfunção renal, que ela já vinha sendo tratada através de terapia renal substitutiva desde o outro serviço, tinha disfunção hepática, que vinha em regressão, e a gente tinha que dar o suporte para que essa disfunção hepática acabasse não progredindo e acabasse acometendo ou agravando o quadro clínico dela. E tinha um quadro neurológico, né, que estava 48 horas sem sedação, um quadro em coma profundo, sem nenhum tipo de reflexo ou tipo de resposta às medidas que a gente estava fazendo. E nessa revisitação, tanto epidemiológica como de diagnóstica e terapêutica, associada ao suporte de disfunções orgânicas, a gente revisitou o quadro clínico dela. Tá? Então, uma equipe composta de intensivistas, clínicos, neurologistas, infectologistas, sentamos, né, diariamente, a fim de tentar realizar novas linhas diagnósticas, a fim de tentar comprovar ou descartar linhas prévias, né? Então, novos exames foram realizados, o contato com o hospital prévio acabou acontecendo e acontece de forma contínua, justamente para aproveitar as possíveis linhas diagnósticas. Tá? Então, na própria sexta-feira, a gente voltou a reavaliar principalmente a parte neurológica, enquanto a gente dava o suporte às disfunções orgânicas que a senhora Paula apresentava. Então, a gente repetiu a ressonância cerebral dela, que é um exame altamente específico para a gente tentar identificar qual o motivo do coma da senhora Paula e quais as alterações que poderiam justificar o quadro clínico dela. Tá? Outros exames laboratoriais também foram realizados, tá? Exames clínicos neurológicos também foram realizados, tá? Justamente para a gente tentar identificar. De sexta-feira para cá, o quadro neurológico da paciente mantém-se inalterado, a despeito da diversa investigação e a despeito da manutenção do tratamento que já tinha sido instituído em outro serviço, tanto terapia antimicrobiana e principalmente terapia imunossupressora com corticoide, né? Porque a principal alteração, a alteração que, na verdade, a gente conseguiu identificar na ressonância, era um quadro de inflamação da membrana que reveste o cérebro, né, que aí a gente acabou levando pela linha de diagnóstico e terapêutica de uma encefalite, de uma meningoencefalite. Novos exames do líquor, que é o líquido que reveste o cérebro, foram coletados sem nenhuma identificação de possível contaminação bacteriana ou presença de bactéria nessa meninge dela. Então, a gente acabou seguindo a linha diagnóstica do que a gente tinha e manteve o quadro de imunossupressão. Tá? Paralelamente a isso, todo o suporte ventilatório, que é aquele que dá suporte à oxigenação da parte pulmonar, todo o suporte renal, ela vem fazendo diariamente, fazendo avaliação e tendo esse segmento diariamente, foram mantidos justamente para que novos agravos não acabassem acontecendo no quadro clínico da paciente. Eu acho que o doutor Marco Aurélio, da parte neurológica, consegue falar um pouco melhor. Eu já tinha conhecimento do caso dela desde a época que ela se encontrava na instituição. Eu conversei por algumas vezes com um colega que a conduziu lá e nós trocamos informações nesse período, mesmo antes dela chegar aqui no hospital. Então, em que situação encontra-se a senhora Paula? Ela chegou em coma, continua em coma, um coma grave, um coma
profundo, um rebaixamento severo de sensório. A pergunta que todos nós fazemos aqui dia a dia é qual a etiologia ou quais as etiologias que justifiquem uma pessoa estar em coma numa escala que nós chamamos de escala de Glasgow, né? E essa escala de Glasgow ela está em 3, que é a nota mais baixa que você pode ter numa escala de classificação de coma. Algumas coisas nós conseguimos excluir, eu aproveito a vocês da imprensa aqui para nos ajudar a desatar alguns nós. Foi vinculado em alguns meios de imprensa, inclusive hoje de manhã eu vi no Correio Brasiliense, que ela tinha uma bactéria na cabeça. Essa informação é falsa, irreal e é fake. Nós não conseguimos isolar nenhum micro-organismo, seja ele viral ou bacteriano, que esteja causando o coma dela. Ela tem realmente uma encefalopatia severa, uma encefalopatia muito possivelmente de etiologia tóxico-metabólica, na cadeia de eventos que se seguiu a dano renal, dano hepático e, por último, lesão cerebral. Então, é mais ou menos essa cadeia de eventos que aconteceu e que levou ela à condição que se encontra aqui na nossa UTI. Tá? O tratamento vem sendo dado no sentido de diminuir, regredir ou compensar as diversas disfunções que ela tem, né? Compensar a parte renal, compensar a injúria hepática, para ver se existe possibilidade, né, de você fazer a compensação do dano neurológico. Mas hoje, o que eu poderia passar para os senhores é que ela está em coma profundo, numa escala de coma de Glasgow, que é a escala que a gente usa rotineiramente para monitorizar a coma de uma pessoa. Ela está em Glasgow 3, quando todos nós aqui dentro dessa sala estamos na escala 15. Né? Então, ela tem um rebaixamento severo do sensório. Quem vai querer fazer pergunta? Boa tarde. Rodrigo Vasco, pela Band São Paulo, Melhor da Tarde. Eu vou tocar num assunto aqui um pouco delicado, mas de quem teve um certo convívio com Paulinha. Ela sempre foi uma pessoa muito vaidosa, né? Me desculpe pela emoção, mas... E a gente sempre soube que ela se preocupava muito com a estética. E pesquisando sobre problemas renais, Paulinha tomava muitos diuréticos. Toda vez que a gente saía, Paulinha estava com dor de cabeça, Paulinha pedia um Dorflex, um Tossilax e um café. Esse tipo de conduta, de forma reiterada durante anos, pode ter ocasionado essa lesão nos rins? E, se sim, essa lesão apareceu semana passada em São Paulo ou apareceu há vários dias? A pergunta é pertinente e a gente já, ao longo da semana, a gente já se deparou com ela algumas vezes. Vamos deixar claro uma situação. De fato, o uso abusivo, seja de anti-inflamatório, diurético e de algumas substâncias, inclusive de cunho estético, elas podem, sim, levar a lesão renal, né, de caráter arrastado ou crônico e, na situação dela, ter agudizado. O fato é que não tem nenhum exame comprovatório hoje que vá no caminho de dizer Paula tinha uma lesão prévia e foi agudizada nesse momento. Inclusive, nosso exame de imagem realizado aqui não tem nenhum sinal de lesão crônica. Tá? De fato, o uso abusivo, rotineiro, como queira classificar, ele tem sim esse risco, mas não parece ter sido isso que aconteceu. Tá? Aqui eu abro um parênteses também para reforçar algo relevante. Fomos questionados ao longo da semana se os tratamentos ou as tentativas estéticas de perda de peso, enfim, teriam alguma responsabilidade no quadro clínico dela agora. Quando o Dr. Marco Aurélio fala numa síndrome tóxico-metabólica, o que ele quer dizer é que existe alguma substância, algo que está circulando no corpo do paciente, que deve estar gerando uma cascata de inflamação ou de lesões nesses órgãos, a ponto de deixá-los em disfunção.
qualquer substância, seja ela feita de maneira, como é que eu vou dizer, propositada, prescrita ou não, elas são drogas. Elas são, medicamento é droga. No entanto, deixe-se claro aqui que Paula, quando fez, pelo menos assim nos é apresentado em receitas, ela fez de caráter supervisionado. Tá? Então, a gente trabalha sim com a possibilidade de alguma intoxicação medicamentosa. Existem exames em andamento nesse sentido, para confirmar ou descartar essa hipótese. E se assim em algum momento for feito, nós vamos confirmar ou descartar para vocês. Nesse momento, a resposta objetiva, taxativa, Paula tem uma lesão decorrente de medicação, de tratamento prévio, nós não temos, mas existe sim uma possibilidade nesse sentido. Acho que ficou claro. Pessoal, boa tarde ainda. Meu nome é Anderson Machado, Liberdade FM. Fazendo aí um preâmbulo, né, de tudo que os senhores falaram, inexoravelmente o quadro da Paula é muito grave. Neurologicamente, ela hoje se encontra em coma profundo. Eu gostaria de saber dos senhores o seguinte: se existe a possibilidade de uma reversão nesse quadro. Geralmente, esse tipo de quadro neurológico, se é reversível, e o que pode realmente ter provocado esse problema neurológico com a Paula. Por gentileza, obrigado. Veja, ela está em coma profundo, mas em nenhum momento aqui a gente falou em morte encefálica. E se ela não está morta, está em coma, coma é uma condição potencialmente irreversível. Tá? Então, em nenhum momento aqui se falou em irreversibilidade do quadro. E eu não tenho nada que suporte essa afirmação. Existe um coma profundo, né, que traduz uma injúria encefálica severa, mas não existe o conceito de irreversibilidade ainda. Né? Então, a gente está trabalhando para ver se reverte esse processo, né? Melhorando a condição clínica dela, controlando a disfunção de múltiplos órgãos e sistemas que ela desenvolveu, já falou aqui pelo menos rim e fígado, né? Utilizando drogas anti-inflamatórias em doses elevadas no sentido de imunossuprimir e proteger esse sistema nervoso. E vamos agora ver o tempo, né? O que é que a gente pode fazer mais. Mas do ponto de vista de coma, é um coma profundo, mas não uma condição de irreversibilidade, né? Muito se falou sobre uma transferência para outro estado para continuar o tratamento. Isso continua, é cogitado ou não? Ela vai permanecer aqui no estado mesmo para continuar todo esse tratamento? Parabéns mais uma vez à equipe. Não, nesse momento não se cogita transferência para nenhum outro estado. Aqui deixamos claro que o pedido de transferência do serviço anterior para o nosso foi feito pela família, no entendimento de que nós tínhamos e nós temos sim o suporte adequado. Hoje posso garantir, até para tranquilizar tanto família quanto público de um modo geral, fãs, enfim, que ela recebe todo o cuidado necessário, não nos falta nenhum instrumento, nem de propedêutica, nem de tratamento agora para Paula. Então, assim, a possibilidade de transferência nesse momento não existe. Gostaria de saber dos senhores sobre um tratamento com a nutróloga que a cantora estava fazendo, se isso procede e se está realmente descartado, portanto, descartada a morte cerebral. Bem, eu acho que o doutor Ricardo e o doutor Marco Aurélio já anteciparam a resposta dessa pergunta, tá? Ela tomava alguns medicamentos, né, algumas formulações, mas como já foi posicionado aqui, era em caráter supervisionado, seguido, tá? A gente tem em mãos e a gente sempre fica em vigilância as possíveis interações que esses medicamentos podem causar, né? Como o doutor Ricardo falou, medicamentos são drogas que têm seus benefícios e têm seus malefícios, né? Nós que trabalhamos na área de saúde, nós entendemos muito bem isso, tá? E nenhuma linha de investigação é descartada, então a gente tem todas as possibilidades em mente, mas todos os medicamentos que ela tomava eram de maneira supervisionada pela médica, né, pelo profissional de saúde que a acompanhava, tá? E só repetindo sobre a morte cefálica, não tem nenhuma evidência nesse momento, às 17h35, né,
é evidência de que o cérebro dela ele se encontra em morte cefálica. A gente não trabalha com essa hipótese, a gente tem uma avaliação contínua e diária, uma discussão contínua e diária de monitoramento da função neurológica da paciente Paula, tá? E que toda a legislação de morte cefálica ela é bem clara e muito precisa quando a gente deve abrir o protocolo de morte cefálica, quando a gente deve continuar com a investigação se o cérebro está funcionando ou não. Nesse momento, dentro do que a gente tem de exames de imagem, exame clínico, tá? E alterações que a gente tem disponível, não tem essa possibilidade de morte cefálica. Lembre-se que a avaliação das disfunções orgânicas, renal, hepática e neurológica é de maneira contínua. O quadro clínico é monitorado de forma contínua e essas avaliações são feitas de forma contínua e diária. Boa tarde a todos. Aqui é Heron Ribeiro, radialista, jornalista. Estamos ao vivo pela Rádio Jornal, no programa Audiência Popular. E gostaria de saber se a informação de um sushi que ela teria ingerido lá em São Paulo, se essa alimentação contribuiu para que a Paula chegasse a essa situação. E, se possível, também gostaria de saber dos senhores se há uma previsão dela sair da UTI e também, se possível, para receber alta. Em relação à ingesta de sushi, ela abriu o quadro, ou pelo menos pela descrição epidemiológica que a gente conseguiu revisar, de um quadro de mal-estar após a ingesta de sushi, tá? Existem algumas patologias, que eu acho que é o que está sendo questionado muito em redes sociais ou entre os profissionais, sobre uma possível patologia secundária à ingesta de sushi, que é o que a gente chama de síndrome de RAF, tá? Mas desde o outro hospital, essa possibilidade foi aventada, tá? Existem alterações, né, da síndrome de RAF, que laboratorial e pela disfunção renal, que conseguem realmente identificar ou levar esse tipo de diagnóstico, tá? Ela não tinha essas alterações, ela tinha disfunção renal, mas não tinha outra alteração laboratorial, tá? E o tratamento da síndrome de RAF é esse tratamento de suporte, e normalmente não leva a esse quadro neurológico tão importante, né, um quadro comatoso como ela está. Em decorrência das disfunções ou da persistência das disfunções, tanto das disfunções neurológicas, disfunção hepática, disfunção respiratória e disfunção renal, ela não tem qualquer previsão de saída da unidade de terapia intensiva. Enquanto a gente não conseguir uma melhora do quadro clínico neurológico, né, que permita que ela consiga recuperar, principalmente a disfunção respiratória, a gente não tem nenhuma previsão de alta da unidade de terapia intensiva. Quais outras hipóteses são consideradas, neste momento, pelos senhores, na investigação clínica, como origem para a disfunção renal, que foi o primeiro problema apontado? E a segunda questão é o seguinte: existe uma correlação entre essa sequência de disfunções que foram identificadas, a renal, a hepática, a neurológica, ou essa também é uma condição atípica da paciente? Vamos lá. Com relação a diagnósticos, a gente trabalhou e vem trabalhando em cima de um diagnóstico sindrômico, né? A gente tem um espectro de lesões e a gente tem buscado uma etiologia, né? De onde vem o início. Mas o fato é que, além da toxicidade, intoxicação medicamentosa, que assim seja, existe um cenário inflamatório, que isso é claro, é nítido, e aí a gente vem tratando também do ponto de vista anti-inflamatório. Existe uma investigação se finalizando, né, nesse momento, inclusive muito próximo de fechar, do ponto de vista de autoimunidade, que é isso. De maneira bem simplória, é quando o seu corpo mesmo produz agressão a ele, tá? Então, nós tratamos, além da questão da intoxicação com suporte, a gente tem tratado inflamações e tem tratado também questões autoimunes. Tá? Algo precisa ficar muito claro, né? Raramente, quando a gente tem um quadro clínico grave, um órgão só sofre, né? Na terapia intensiva, normalmente, para isso a gente até tem uma série de scores, a gente fica quantificando as disfunções. É natural no corpo da gente que uma lesão leve a algum sofrimento de outro órgão, e outro órgão, e outro órgão. Então, isso que acontece com Paula não é inédito, está longe de ser inédito, isso é o nosso dia a dia. A grande questão, o grande diferencial nesse caso especificamente é quem levou a este início. Esse é o nosso exercício aqui diário, é quem foi o primeiro, quem agrediu a ponto do rim inflamar o sistema todo, o fígado e o cérebro no final.
Mas entenda-se que, de um modo geral, as inflamações orgânicas mais graves, elas levam repercussões em outros órgãos, sim. Isso é o nosso dia a dia. Aqui. Lucas Moura, TV Atalaia, Record TV. Eu gostaria de saber ainda dentro dessa questão da ordem, né, das disfunções que foram apresentadas, dada ainda essa questão relacionada mesmo à correlação, se, de fato, como foi colocado, o primeiro foi um sintoma renal, que depois veio o hepático, depois veio o cerebral. E aí o senhor disse agora que há um estudo no sentido de saber de onde teria partido tudo isso. Esse onde partiu tudo isso seria essa toxina ou seria algum órgão que poderia estar abrigando essa toxina? Perguntando assim de forma bem simples mesmo, para que fique claro para a gente. E aí eu queria fazer uma outra pergunta a respeito dessa toxina que está circulando no corpo dela, pelo menos essa é a hipótese de vocês. Essa é a principal hipótese hoje, vocês estão trabalhando com a possibilidade de que seja mesmo essa toxina. E se for, de fato, essa toxina, como é que vocês farão para identificar a presença dessa toxina ou não no corpo dela? E se existe um exame para isso? Se tem uma forma, vou usar um termo bem simples, de retirar essa toxina, dela sair, ou é um ciclo natural, o organismo tem que expulsar? E se caso isso aconteça e ela se recupera, o que todos esperam, existe a possibilidade de que ela fique com sequelas? São essas as perguntas. Vamos lá, que foram uma série, né? Vamos. Quando a gente diz assim, ela iniciou com a lesão renal, depois uma hepática, na verdade não existe uma ordem tão cronológica assim, né? A primeira alteração que chamou a atenção no outro serviço foi o renal. Naturalmente, quando a gente está investigando, a gente pede uma série de exames. Então, em paralelo, vamos entender que fígado e rim, eles apareceram em caráter paralelo. O neurológico é que veio depois de um comprometimento inflamatório já bem mais importante. Eu queria assim, fazer só uma correção, talvez, é que a gente tem falado em toxina. Quando nós falamos em tóxico metabólico, é algo que agride, né? O tóxico é um agressor, gera inflamação, gera agressão celular. Não necessariamente uma toxina. A gente pode, inclusive, estar diante realmente de um efeito ainda prolongado de alguma medicação em uma dosagem, vamos dizer assim, alta o suficiente para agredir esses órgãos. Do ponto de vista de diagnóstico, nós temos em andamento ainda um painel toxicológico, que são várias substâncias que estão sendo investigadas laboratorialmente, e à medida que isso for saindo, a gente vai tendo mais respaldo. Existe biópsia de órgãos-alvo, de órgãos que foram lesados de rim e de fígado, também em andamento, para esclarecer melhor que tipo de lesão isso pode ter levado, pode ter gerado ou desencadeado. E só com esses subsídios é que talvez a gente tenha uma ideia melhor de se mudar ou não o tratamento. Algumas substâncias, foi perguntado também como é que a gente tira, né, essa toxina. Algumas substâncias elas são dialisáveis, né? Elas saem na diálise, na medida que o sangue vai trocando, vai filtrando, vai dialisando e aquilo ali sai. Outras, necessariamente, elas são depuradas. E aí, algo positivo é que o fígado dela vem desinflamando ao longo do tempo e algumas medicações elas são metabolizadas pelo fígado e aí, naturalmente, ela vai tirando. Outras existem antídoto. A grande questão é que, se a gente não encontra quais seriam essas outras, a gente não sabe necessariamente qual é o antídoto. E aí eu lembro, mais uma vez, que antídoto também é droga. E a gente não pode dar ao léu aleatoriamente, até porque existem efeitos colaterais. Então, para que fique claro, existe uma investigação ainda em paralelo, do ponto de vista toxicológico, do ponto de vista anatomopatológico, de biópsia, no sentido de elucidar e deixar um pouco mais claro com quem é que a gente está lidando. Acho que é importante ressaltar essa parte de tóxico, toxina, toxicológico. Qualquer medicamento dentro de uma faixa terapêutica, ela pode ser usada para tratar uma doença, né, tratar um órgão específico, mas a depender do seu excesso ou da combinação, muitas vezes ela não está em excesso, mas em combinação com vários medicamentos, ela pode sair do seu limiar terapêutico e entrar no limiar tóxico. Não necessariamente existe uma toxina, mas o excesso de medicamento, seja per si por um aumento da ingesta daquele medicamento em si, seja por interações de medicamentos que um pode levar a aumentar a concentração sérica de outro, ela pode gerar uma lesão celular.
E essa lesão celular pode lesionar a célula do rim, pode lesionar a célula hepática, pode lesionar a célula neurológica. Tá? Então, a gente está trabalhando justamente porque a gente não conseguiu demonstrar nos exames que a gente fez alguma alteração estrutural, principalmente da parte neurológica, né? E aí a gente trabalha nessa possibilidade de tóxico, mas esse tóxico, na verdade, poderia ser substituído por medicamento ou qualquer tipo de metabólico que, em níveis terapêuticos, tem um benefício para determinada coisa específica, mas em níveis diferentes, seja por excesso do medicamento, seja por interação de medicamento, eles podem levar a dano celular. E é como o doutor Ricardo falou, alguns medicamentos eles podem ser retirados pela recuperação da função renal, metabolizado pelo rim, pode ser retirado pela parte de hemodiálise, pode ser começar a metabolizar e diminuir seus níveis séricos através da recuperação da função hepática, mas outros medicamentos nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de retirada do organismo, vamos dizer assim. Tá? E, se a gente não consegue identificar, isso tem uma série de medicamentos, a gente não consegue dar um antídoto, e nem todos os medicamentos têm antídoto. Na maioria das vezes, muitas vezes, você tem que esperar que o organismo acabe eliminando a partir do momento que ele começa a recuperar essas disfunções orgânicas. Boa tarde. Gabriela Ferreira, representando o portal UOL. Aqui muito foi falado da questão da parte neurológica da paciente, mas eu queria saber como ela está respondendo a essa questão renal. A gente pode acompanhar nos boletins que ela está fazendo hemodiálise, né, diária, e eu queria saber como a questão dos rins dela estão respondendo ao tratamento e se existe a possibilidade deles voltarem a funcionar em sua totalidade. Eu vou falar da parte renal, o Marco fala da parte neurológica dela. Então, o que a gente tem disponível, a gente não tinha nenhum relato, né, da história clínica que ela tinha um problema renal prévio. Tá? A gente tem alguns exames de imagem, que é a ressonância, que demonstra nenhuma alteração estrutural que possa sugerir que ela tinha um problema crônico. Então, assim, a gente trabalha com a possibilidade de uma lesão renal aguda, em que entrou em disfunção, e a gente precisa substituir essa função renal, até para que a gente não altere, né, a dinâmica do organismo dela. Tá? Então, na vigência de lesão renal aguda, alguns pacientes, muitos pacientes podem recuperar. Normalmente, a gente tem que dar dias, 15, 20 dias, para o paciente começar a recuperar. E alguns pacientes podem, na verdade, desenvolver um problema mais subagudo e crônico e necessitar, aí, por tempo indeterminado, de uma terapia renal substitutiva. Tá? Então, como a gente está trabalhando com a possibilidade de lesão renal aguda, nesse momento a gente tem substituído a função renal dela pela hemodiálise, mas sempre monitorando a presença, principalmente, dos exames laboratoriais e a presença de débito urinário, dela começar a fazer xixi. Tá? Então, assim, como tem a lesão renal aguda, há sim a possibilidade de recuperar, mas normalmente a gente não espera que ela se recupere de uma forma tão rápida nesse primeiro momento. E aí a gente vai seguindo. Eu vou falar da parte neurológica. Denise, seu nome, né? Denise, veja só, a situação dela a gente vai um dia de cada vez. Hoje, nosso interesse é mantê-la viva. E não está sendo uma missão fácil, viu? Então, eu não me sinto confortável para falar sobre possibilidade de sequela num paciente que, a princípio, nosso esforço está sendo destinado a mantê-la viva. Sequela vem mais à frente, se sobreviver. Então, nesse momento, o compromisso que a gente tem é de dar suporte para que ela passe dessa fase aguda, recupere função renal, recupere lesão, a disfunção hepática, e, se o bom Deus permitir, recupere a injúria neurológica, para que, se possível for, quem sabe, ela retorne às atividades. Mas o compromisso agora não é preocupação com sequela, é preocupação com a manutenção da vida. Você conseguiu entender essa relação? Perfeito. Boa tarde, Cananda, da Band Bahia. Vamos lá. Primeiro, ela já tinha algum problema de saúde renal? Pode ser que ela tinha esse problema e ela não sabia? Outra pergunta também é a questão do exame de sangue que foi pedido para ser feito, o motivo de ter sido feito o pedido desse exame de sangue. E também a questão do tratamento de fertilização para engravidar. Se esse tratamento poderia ter prejudicado a saúde renal dela. Eu vou por ordem. Tá.
Com relação ao renal, né, eu insisto de que assim, não temos nenhuma evidência de que ela tinha lesão prévia, né? Ela era uma paciente seguida, que fazia seguimento com sua médica regularmente e, a princípio, nada fala de que ela tinha doença prévia, inclusive, como foi citado por Dr. André, a ressonância realizada aqui também não mostra nenhuma lesão do ponto de vista estrutural desse rim. Então, a gente trabalha com a possibilidade de uma lesão renal aguda. Com relação ao exame de sangue, só me corrija só para entender qual o exame de sangue especificamente. O exame toxicológico que você fala? Tá. O toxicológico, na verdade, é um exame que a gente mensura em urina, na verdade, tá? Esse foi um exame mandado para um laboratório de referência, que faz um painel extenso, até de substâncias que a gente eventualmente não está nem, aqui nesse momento, não está nem colocando como possibilidade, de repente a gente encontra. Tá? E qual foi a última pergunta? Foram 3. Sobre a questão do tratamento de gravidez. Pronto. Não. O tratamento já foi discutido entre nós do grupo. Do ponto de vista das lesões que ela tem hoje, a gente não consegue estabelecer nenhuma relação. Na verdade, hoje, quando a gente diz que um paciente está em terapia renal substitutiva, que está em hemodiálise, a gente parte da premissa de que esse rim não funciona. Ele não se presta para filtrar, inclusive, ela nem urina ela produz. Então, a gente entende que, nesse momento, o rim dela não está funcionando, a gente coloca uma máquina para substituir esse rim, até que ele repouse o suficiente a ponto de voltar a funcionar. Eu gostaria de pedir um favor para vocês da imprensa, né? Me pesou muito ter visto em meio de imprensa a afirmação de que essa senhora estava vivenciando um quadro de uma meningite bacteriana. Criou-se um problema de saúde pública. Nós fomos aqui inquiridos pela saúde pública por que existia uma paciente que a mídia divulgava que estava com a meningite e o poder público não tinha ciência disso. Criou-se um conflito com as pessoas que viajaram no avião com ela, para saber se precisava ou não tomar medicamentos, as pessoas que trabalhavam com ela no apoio na banda, se precisam se imunizar, porque havia uma suspeita de uma bactéria na cabeça. Então, essa informação é irreal. Pediria para vocês que utilizassem como fonte para vocês informarem seus leitores aquilo que é colocado oficialmente. Nós colocamos isso aqui nos boletins, e que, se houvesse a possibilidade dela ter um quadro meningítico de natureza bacteriana ou viral, que isso se transporta como um problema de saúde pública, a sociedade já tinha sido notificada há muito tempo. Muito obrigado.